Hoje, mais um Pé na Porta com Alice Urbim. Hoje, o Pé na Porta, ele recebe Abraão Slavutsky, médico pela Universidade das Ciências da Saúde de Porto Alegre e psicanalista e psiquiatra formado em Buenos Aires nos anos 70, onde ele viveu na Argentina durante 7 anos. Por que o Abraão está aqui hoje? O Abraão já leu, falou e escreveu muito sobre a vida, sobre o sentido dela e o envelhecimento. Pé na porta. E o pé na porta está sempre procurando respostas por aprender a envelhecer. E aí, conversando fora das câmeras, que não foi hoje, surgiu quando ele me falou: pois é, tu faz um programa. E surgiu um artigo que ele escreveu em 2022 para a Revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que tem como título Aprendendo a Envelhecer. E bem no início desse artigo, ele já cita o Cícero, que tem um livro chamado Saber Envelhecer. E é óbvio que eu peguei as aspas do Cícero e as aspas do Abraão. Todos os homens desejam alcançar a velhice, mas ao ficar velhos, se lamentam. O eu envolve continuidade. As perdas no envelhecimento são sofridas. E aí eu fiquei pensando, né, Abraão? Aprender a envelhecer é difícil, né? Mas vale a pena? Muito. E é uma travessia sem ensaio, né? É. Com muitas transformações. E se sabe o fim. E que se sabe o fim. Claro. Desde o primeiro dia que se nasce. Não sei se desde o primeiro dia, mas que não tarda muito em se aprender. Alguns anos, né? Já. Mas conta um pouco para nós, assim, o porquê dessa tua preocupação, mesmo quando era jovem, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu nunca tive uma preocupação com o tema do envelhecimento. E a primeira vez que eu escrevi foi porque eu fui convidado para escrever, e eu podia escrever sobre o envelhecimento das pessoas, o envelhecimento da psicanálise ou o envelhecimento da instituição psicanalítica. É claro que eu, para não me incomodar, e porque eu tinha interesse, né? Eu disse, não, eu vou escrever sobre o envelhecimento dos seres humanos. E aí, quando eu comecei a pensar, né, e aí eu aprendendo a envelhecer até os 75, né? Como agora já estou na véspera de fazer 79, eu já tive pensando que eu teria que agregar, isso nós podemos conversar, o que 4 anos. O que eu poria a mais desse ensaio que teve pouco, ou quase não teve. Então depois nós vamos chegar aí. Isso aí. Então, desde criança, eu aprendi a conviver com pessoas bem mais velhas. Por exemplo, quando eu nasci, a minha avó já tinha mais ou menos em torno de 62 anos. Então ela era considerada a velha da casa, porque era a mais velha, né? Sim, sim. Bom, e ela que me cuidou. E vocês moravam todos juntos? Todos juntos, numa casinha muito pequena. Não tinha porta, tinha só uma cortina que separava peça de peça, mas cortina que assim passava, né? E a peça que eu dormia numa mesma cama com a minha irmã mais velha e tinha a cama do meu pai e da minha mãe, estava tudo num quarto só, bem pequeno. Era no Bonfim? Era no Bonfim, na Rua Fernandes, 540, hoje já não tem mais a casa, tem o edifício. Mas assim, a convivência, o Bonfim tinha muitos velhos, imigrantes, entende? Então, desde criança eu convivi muito com as pessoas mais velhas e então isso também me facilitou, digamos assim, né, o meu envelhecimento, né? E o que esses velhos te traziam? Muita coisa boa, histórias.
Uma das coisas Histórias. boas eram histórias dos seus países de origem, das suas cidades, entende? Mas, por exemplo, a minha avó não gostava de falar nada do passado. Isso era uma coisa muito interessante. E eu pressionava ela para ela me contar. E ela dizia assim, eu não te falo porque só tem coisa ruim para falar. Então, Ela tinha vindo de onde? ela tinha vindo da Ucrânia, Aham. de uma cidadezinha que fica bem entre o porto de Odessa e Kiev, que é a capital. Aham. Entende? Mas ela nem pela metade. Tanto que quando começou a guerra, eu escrevi um ensaio para Zero Hora, naquela época tinha caderno de cultura, era uma alegria. A Bob é Bob é vovó, né? vovó em Em Yiddish. Yiddish. Então, a Bob ucraniana. Então, eu botei de propósito a palavra Bob, que ninguém ia saber Sim. o que era, a não ser quem que soubesse um pouco de Sim. Yiddish. Mas ucraniana, né? Então, o ucraniano é o quê? Mas deixei a Bob, não. Botei o título de Bob, né? E tal. E aí escrevi sobre ela, né? Ou seja, e sobre a situação um pouco, né? Da angústia que foi tudo isso que aconteceu. E eu me dei conta, puxa vida, a minha família veio de lá, porque antes diziam que era da Rússia, mas não era da Rússia, era de lá. E que histórias aí ela te contava? Se ela não, ela não gostava de contar. Não gostava, mas ela lia. O que acontecia? Não, ela não gostava de contar, então ela não contava. Mas a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, e eles vieram de lá mais ou menos pelo ano de 1919, mais ou menos. Então, a minha tia mais velha, ela contava de que eles eram atacados por grupos armados, não, assim, né, não oficiais. Sim, né, paramilitares. Paramilitares. E eles procuravam os judeus e atacavam, estupravam, roubavam, né? E que a minha avó era a que salvou toda a família, porque quando ela ficou sabendo que eles iam, ela foi para uma vizinha, para uns vizinhos que não eram judeus, e os vizinhos botaram essa família da minha avó. O meu avô não estava porque ele estava na guerra, a Primeira Guerra Mundial. E então ela com os filhos ficaram perto de uma vaca, de um cordeiro que tinha por ali, mas a minha avó ficou com um receio que ou os vizinhos poderiam denunciar, ou eles poderiam entrar atrás da casa e ver. Sim, enfim, sim, ela ficou sim. inquieta. E quando ficou tudo calmo, assim, quer dizer, todos foram dormir, ela levou os filhos para uns 50 metros, bem numa escuridão muito grande entre as árvores, e ela ficou acordada toda a noite. E de madrugada eles vieram ali, ela viu eles, e eles não viram que ela estava com os filhos e tal. Então essa avó sempre foi uma espécie de heroína, digamos assim, e ademais tinha muita dificuldade de conseguir comida, e ela tinha que fazer vodka, e ela fazia vodka de batata, de beterraba, ela sabia como transformar isso em vodka, que ela ia vender clandestinamente. Meu Deus do céu. História. Sim, então é a seguinte, essas histórias ela não queria contar e ela não contava. E aí eu fiquei sabendo através pela tua tia. Pela minha tia, principalmente. E esses velhos do Bonfim ali que rodeavam, como é que se dava esse contato, essa vivência com ele? Tudo na rua, e conversavam muito na rua, botavam cadeiras às 6 da tarde. Na calçada. O Moacir Scliar, né, que escreveu tanto sobre o Bonfim, disse que agora não daria mais para botar as cadeiras, que iam roubar as cadeiras. Né? E lá não, assim, botavam as cadeiras e sentavam, entende? E aí sempre se juntavam. E depois, domingo de manhã, na esquina da Felipe Camarão com a Oswaldo Aranha, tinha o famoso stink, que é fedor, porque tinha um banheiro estragado. Sim. Que tinha um cheiro ruim, então chamava de stink. Ali no fedor. Stink é uma palavra Yiddish, que a tradução é fedor. E lá, domingo de manhã, juntava 50, 60, né? Eu não participava, porque eu era muito guri, né? Mas eu via sempre eles conversando entre si. Mas eu aprendi muito
da questão da imigração através dos meus tios, das tias, dos amigos, das pessoas. E também porque tu era muito curioso, né, Abraão? Porque eu acho que, assim, aprender não significa estar com as pessoas. Precisa ter disposição para a aprendizagem. Tu sabe, por isso que quando tu falasse da busca de resposta, eu já fiquei meio assim, porque o que eu sempre aprendi é a perguntar, porque o curioso, ele não tem resposta, ele tem perguntas, e ele vai... Tu tem razão. E ele vai... Busca de perguntas, tem razão. Exatamente. Então, eu sempre prestei atenção no que falavam. Então, eu terminei sendo psicanalista não por acaso, porque eu sempre gostei de escutar. E o que um psicanalista aprende na vida é isso, né? Aprende a escutar. E a vontade de tu ser psicanalista, ela surgiu quando? Demorou, não foi uma coisa assim, né? Eu nem sabia que existia psicanalista. A minha formação é um pouco engraçada. Eu não queria fazer medicina, eu terminei fazendo medicina, mas eu também não sabia muito bem o que eu queria. 17 anos, 16 anos, né? Eu só sabia que eu gostava muito, a partir dos 14, 15 anos, de ler tudo que eu podia ler, mas especialmente a literatura, a história. Mas isso tinha na tua casa, essa biblioteca? Não tinha na minha casa, não tinha na minha casa. Isso eu aprendi num movimento sionista, socialista, certo. Quando a palavra sionista não era uma palavra assim assustadora ou terrível, né? Ou seja, então, bom, e eu participei no movimento judaico, que foi uma segunda família para mim, sionista socialista, onde se lia bastante. Sim. E eu logo fiquei curioso, porque eu queria seguir os que mais sabiam, os que mais liam. Os sábios. Então eu comecei a ler muito. Para poder participar do grupo. Para poder discutir com os que sabiam mais. Então eu prestava muito atenção naqueles que sabiam, o que eles liam, e eles indicavam livros, entende, para nós estudar com 15, 16 anos. E aí eu fui me apaixonando. E quem é que sabia mais, assim, naquela época? Bom, eu vou te dizer um que está agora dando aulas em Harvard, que é o Rubem Oliven. O Rubem. Da família Oliven. Então, o Rubem era um dos grandes, um apaixonado. Que é irmão da Judite. Que é irmão da Judite, já conhece as histórias. Viúva do Moacir Sclia. Exatamente isso, né? Que legal isso. Que, por sinal, é meu primo. Sem tudo, como dizia, sem tudo prima, né? Tudo prima. Tudo prima. Tudo prima. Mas aí, essa paixão pela leitura. A paixão pela leitura, uma das minhas referências, além do Rubem Oliven, era o Moacir Sclia. Sim. Que ele, muito cedo, escreveu um livro que depois ele não gostou, e ele tinha razão em não gostar, que foi Histórias de um Médico em Formação. Ele tirou o livro, né? E ficou uns 8 anos sem publicar livro, porque ele viu que o livro não era bom. E aí, depois ele começou a publicar, e aí não parou mais. Que loucura. Sabe que estava falando desses velhos, né? Uma coisa que eu sinto falta são dessas histórias familiares que são de lembranças. O meu avô, eu convivi bastante com ele, e ele me visitava todos os dias de manhã, quando a gente morava num apartamento na Rua Pelotas, aqui na Floresta, no bairro, e ele sentava na cadeira de balanço. É por isso que, inclusive, eu tenho uma até hoje, nessa sala aqui. E eu me lembro de eu sentadinha, assim, na cadeira de balanço, olhando para ele, e eu pedia: vô, me conta uma história de verdade. E ele me contava histórias, assim, da enchente, né? Ele contava as histórias reais, né? Que hoje as minhas netas chamam histórias de boca. As histórias de verdade são histórias de boca. E esses sábios, vamos dizer, né, que tanto tu conheceu no movimento, como os teus parentes, ou esses velhos do Bonfim, o que eles te ajudaram no teu envelhecimento?
É uma pergunta interessante, que eu nunca tinha pensado. Mas eu acho que uma das coisas é gostar de ser velho. Gostar de ser velho. Olha que coisa linda, gente. Não, eu digo Olha assim, que coisa linda. Gostar de não, ser velho. aqui nós estamos com a Alice que me entrevista, mas só para dizer para quem vai nos assistir que tem dois que estão cuidando das câmeras, né? Então Exato. são bem jovens. Aí eles me prestaram atenção quando eu disse agora e riram, né? Pô, eles são jovens, pô, como é que é isso de gostar de ser velho? Olha, claro que tem problema ser velho, né? A gente pensa assim, não vou dizer que você diz assim, Bárbara, o que tu preferia agora, ser jovem ou ser velho? Só jovem eu já fui, bem jovem, mas eu penso que o velho tem algo que pode se manter uma certa jovialidade. Eu acho que, digamos assim, os velhos que envelhecem com entusiasmo têm vantagem. Mas as pessoas que vivem com entusiasmo têm vantagem. O que é viver com entusiasmo? A palavra entusiasmo, não sei se vocês conhecem essa palavra do ponto de vista etimológico. Vamos lá. Sempre interessante a gente Sempre conhecer. interessante. E o dia que eu conheci a etimologia, eu achei sensacional. Entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que é entusiasmos, e que significa nada mais, nada menos que ter Deus dentro de si. Os gregos diriam ter a divindade dentro de si. É uma coisa assim, maravilhosa, fantástica, né? E aí não precisa ser religioso, nem precisa acreditar que seja isso, mas é um estado de satisfação. É um estado, vamos dizer assim, não digo de plenitude, mas quase como. Tá entendendo? Então, isso é uma jovialidade. Ou seja, porque as crianças, por exemplo, as crianças são entusiasmadas. São. Os adolescentes que não têm problemas assim mais complicados e graves também são entusiasmados, né? Sim. Ou seja, querem isso, querem aquilo, tá entendendo? Ou seja, tão, né? Que essa coisa do crescimento, tá entendendo? Enfim, da identidade. Ou às né? vezes também tem adolescentes que ficam muito inibidos, muito silenciosos, tristões. Bom, aí tem alguma coisa, né, que eles não podem extravasar o seu entusiasmo. Mas eu acho que a gente viver com certo entusiasmo, isso não significa que às 24 horas e que todos os dias eu vou estar entusiasmado. Sim, não é um entusiasmo tóxico. Mas, por exemplo, ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui é uma coisa, é uma situação emocionante, né? Porque a gente está conversando sobre a nossa idade. Exato. Estamos conversando e, como todas as pessoas, assim, o melhor prognóstico é que envelheçam. Tá entendendo? Ou seja, se eu pudesse, por exemplo, estar lúcido no último dia de vida, eu ficaria feliz. Aí tu vai dizer, pô, mas é o último dia? Sim, mas eu quero saber como é que vai ser esse último dia. Eu quero ter essa lucidez, se eu pudesse, né? Eu não quero estar dormindo no meu último dia. Não, é claro, né? Porque lógico, não tem muita outra opção. Agora, o interessante é que tu falou que o entusiasmo é algo lúdico também, né? Sim, sim. E eu estava pensando que a gente está aqui na frente da minha coleção de brinquedos. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa muito boa, né? Tu entra em casa, tu já tá Eu entro em casa e eu já estou brincando. E esses são os brinquedos da tua vida. Tu sabe que os brinquedos da minha vida, só tem um brinquedo da minha vida, porque eu fui uma criança que não tive muitos brinquedos. Porque a família não tinha condições. Então, o que acontece? O meu colecionismo é por ausência. Então, eu ganhei, eu comprei. Bacana. Que tu fosse juntando. Eu fui juntando. Tá. Então, tá aqui, né? Tá aqui. Aqui tá o meu entusiasmo. E é como tu disse, quando eu abro a minha porta, porque isso aqui, gente, para vocês entenderem, ele tá na porta de entrada da casa. Então, aqui, por exemplo, é que eu recebo... vamos ver, vem um técnico de telefonia aqui. Eu abro a porta, ele fica parado e diz, eu posso parar um pouquinho para olhar? Então nós estamos com sorte. Eu posso tirar uma foto? Então nós estamos com sorte nessa entrevista. Porque não era para ser aqui. Não era para ser aqui. Então nós estamos com sorte. A entrevista ia ser noutra dependência, mas por um acaso da vida,
tem uma obra aqui Bom, na casa do meu lado, bom. e eu trouxe o Abrão junto ao lúdico. Eu estou muito feliz com a obra que tem. Não, deixa eu isso. porque eu já tinha visto o Outro Mente, que não é feio, que é bonito, mas não é esse colorido. espetáculo. Não é esse espetáculo. Isso aqui é um espetáculo. E eu acho que as pessoas que estão vendo aqui podem ver, né? Exato. Uma série de quadradinhos cheio de brinquedos. Que dá para se divertir. Que eu não vou pegar nenhum para brincar, porque eu estou sendo entrevistado e aí eu vou me entreter, mas que dá vontade, dá. Dá por exemplo, vontade, a piorra, por exemplo. É. Eu ia direto na piorra, porque eu gostava de fazer. E tem uma música e tal. Eu não vou pegar a piorra. Não vai pegar. Eu vou convidar o Abrão para vir aqui em casa só para a gente brincar, tá, Abrão? Tá ótimo. O dia do brinquedo. Porque agora eu estou trabalhando, né? Exato. Nós tu dois. Também, nós também. dois. Bom, eles também estão trabalhando. Somos 4 em trabalho aqui. Bom, explica que isso é uma ambulância que está passando, que não é da casa, não é alarme. Ambulância. Não, depois a pessoa põe um alarme e tal. Nada. Ó. Pronto. Tá. Terminou. Tá. Mas vamos lá. Então eu estava falando do Bonfim. E uma das coisas que tu falasse, eu queria retomar, que tu não tivesse brinquedos. Isso. E aí eu me lembrei que o Moacir Scliar escreve num livro que ele não tinha brinquedos nenhum. E ele fazia os brinquedos numa fábrica de móveis. E a fábrica de móveis que ele fazia os brinquedos era uma fabriqueta do meu pai, onde eu morava. Ai, que maravilha! Então, quando eu li, e quando ele fazia esses brinquedos... E tu não sabia isso? Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo lendo o livro. E fiquei super contente. Né? Ou seja, porque eu sabia exatamente, tinha um corredor, era ali naquele corredor que ele fazia, ele pegava as madeiras e ele conta os pregos, ele fazia avião e cada prego era que dava os tiros e tal, porque ele estava influenciado pela Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Então ele fabricava os brinquedos. E aí ele parte de uma associação de fabricar brinquedos com escrever. E aí ele fala do trabalho de juntar as palavras e como é que se organiza. E aí isso ele me passou porque ele disse assim, Abrão, eu escrevo, eu não sofro quando eu escrevo. Eu adoro escrever. Então ele transformava para escrever algo de lúdico, algo de brinquedo. Sim. E eu, quando eu escutei isso, aos poucos, quando eu comecei a escrever, no início eu ficava muito tenso, como é que fazia para as palavras, as frases, como organizar. E com o tempo eu aprendi a brincar. E hoje eu me divirto. O Abraão, ele não é jornalista, mas escreve, que é um primor. Eu não sou jornalista, eu não sou escritor, mas eu gosto de brincar. Tu gosta de brincar com as palavras. Eu gosto de brincar com as palavras, de descrever. E isso me dá muita alegria. Tem muita cor a tua escrita. Ah, é? É, muita cor. Isso eu não sabia. Tem muita cor, porque tem ritmo. E quando tem ritmo, a gente enxerga cores. Tu sabe que eu tenho uma brincadeira, assim, eu não sou bom na música, né? E eu gosto muito da música, né? Mas eu sempre penso assim, puxa vida, como escrever de tal forma que tenha alguma musicalidade? Nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo eu fico muito feliz. É o ritmo, e isso aparece muito, é extremamente, é uma pauta musical quando tu escreve, é solto. Mas aí, assim, pegando um pouco desses escritos que ele fez para a Sociedade Psicanalítica, né, tem uma parte aqui que tu diz assim, aprender a envelhecer é difícil, mas termina valendo a pena, como escreveu o cineasta Ingmar Bergman. Aspas, envelhecer é como escalar uma montanha. À medida que se sobe, as forças diminuem, mas a visão é mais livre, mais ampla e serena. Mas nem sempre a gente envelhece bem, né? Não. É difícil envelhecer. E tem muitas pessoas que eu conheço, que se queixam muito do envelhecimento, do sofrimento, das dores, das doenças, das mortes, das perdas, e tem motivos para se queixar.
Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado para si mesmo, né? E para os demais. Se a gente se queixa muito, a gente fica inflamado de uma coisa que eu inventei de brincadeira, que é a queixite, que é a inflamação da queixa. São aquelas pessoas... Queixite, muito bom. Bom queixite. Adorei, roubei. Acabei de roubar. Não, mas tu não precisa roubar, eu te dou de presente. Tu não me dá de presente, eu vou... E tu nem precisa citar fonte. Tá bem. E eu cheguei a queixite, porque a queixite é um dos inimigos do humor. Uma pessoa que muito se queixa, onde fica o sentido de humor? Não sei se tu me entende. Porque o que é uma queixa? Sim. Uma queixa é algo não resolvido. É lágrimas secas. Exato. É como se fosse chorar, é um choro, né? Se eu estou me queixando, eu estou chorando sem lágrima. Então são lágrimas secas. Então a gente tem motivos para se queixar, todo mundo tem motivos para se queixar, mas tem pessoas que têm mais, por exemplo, os pobres têm mais motivos de se queixar que os ricos. As pessoas que são perseguidas, né? Ou seja, os negros têm mais motivos de se queixar porque são hostilizados que os brancos, enfim. Mas eu penso que a gente tem que aprender, e a gente aprende, e muitas vezes os pobres nos ensinam mais e os negros nos ensinam mais do que nós brancos, que a gente tem que enfrentar as dificuldades, aprender a enfrentar as dificuldades da vida, que tem. Suportar. A vida tem sofrimento sempre. A vida é sofrida. Aí tu vai dizer assim, mas existe vida não sofrida? A gente constrói para diminuir os sofrimentos. O que faz a psicanálise? O que fazem as psicoterapias? O que buscam as religiões? É diminuir os sofrimentos. Não é eliminar os sofrimentos. É que os sofrimentos não sejam tão pesados assim. Entende? Tão tristes assim, tão sofridos. Eles ensinam a gente a suportar, né? E às vezes isso? Pode ser isso? Exatamente isso. E uma das coisas que eu tenho assim aprendido diferente de quando eu era criança, porque quando eu era criança, o que os adultos diziam? Respeite os mais velhos. Essa era a consigna. A máxima. Então os mais velhos, a gente tinha que respeitar e a gente tinha que escutar os mais velhos. Mas os mais velhos tinham dificuldade de escutar as crianças. Às vezes, tem gerações que escutam tanto as crianças que terminam sendo dominadas pelas crianças. Então, as crianças passam a mandar. A mandar demais. Sem limites. Sem limites. Mas eu, por exemplo, aprendi a escutar muito quando as crianças falam. Então, eu tenho, nesse momento, meu neto menor tem 10 anos. E há 2 dias atrás, eu estava no carro, levando ele para casa. E ele percebeu que aquele dia, de vez em quando, eu assim, falava alguma coisa do passado com alguma dor. Ele percebeu. E num momento ele chega e diz assim para mim, vô, tudo tem um fim. Uau! E aí ele já está sentado na frente, já tem 10 anos e tal, um cinto. E ele diz, por exemplo, vô, olha aquele edifício. Eu também estava na frente do edifício, estava em direção a uma rua que eu ia dobrar à direita. Aquele edifício está ali. Mas se a água começar a bater muito nele o tempo todo, vai furar. Eu fiquei assim, impressionado, entende? E eu disse, sem resposta. Eu disse assim para ele, não, eu fiz um comentário. Eu disse, que coisa inteligente que tu está dizendo. Eu acho que é uma coisa muito sábia isso que tu está falando. Depois, deixei ele em casa e comentei com os pais dele a história dele. Hoje eu vou vê-lo, porque hoje, uma vez por semana, ele dorme na minha casa, e a primeira coisa que eu vou comentar é a frase dele. Sim. E é uma coisa engraçada, porque assim, eu sou quase 70 anos mais velho que ele, né? Eu vou fazer 79, eu sou quase 70 anos mais velho que ele. E às vezes ele diz coisas realmente incríveis. A gente tem que prestar atenção. E essa frase que ele me disse, aí me disse um psicanalista um pouco mais jovem que eu, um amigo, ele disse assim, bah,
O José, que é o nome dele, já é um filósofo. Já é. Mas por isso que a gente tem que escutar as crianças, né? Escutar. Não significa se submeter às ordens. Sim. Escutar, eventualmente, que alguma ordem, e aí Os tem que ver comentários. um comentário, alguma coisa assim, Mas não... a gente tem que ir atrás disso, né? Prestar atenção. E a gente estava falando nesse suportar, né? E aí que a visão, isso do Ingmar disse que a pessoa mais velha vai tendo uma visão de conjunto. Sabe, eu agora começo a ter uma noção de quem eu sou. É claro que eu estou dizendo um pouco de brincadeira. Sim. Assim, não é assim, mas é um pouco assim. Porque à medida que se sobe, à medida que vai se ficando mais velho, vai se tendo uma visão melhor do conjunto. O amadurecimento traz isso, né? Exato. Ou seja, uma capacidade melhor de refletir. Entende? Eu acho que eu sou hoje melhor do que eu era. Esse é o nosso sonho. E esse é o nosso desejo. Os outros que avaliem. Eu acho. É isso, eu acho. Eu fui bem clara. Eu não disse eu sou. Claro, eu acho, né? Mas agora, pegando um outro, eu vou pensar mais uma frase do artigo do Abrão, que eu acho que isso é muito essencial para o que a gente está falando. Que numa carta, né, a Lu André Salomé, Freud, no dia 16 de maio de 1935, ele tinha 79 anos, e ele pergunta: que grau de bondade e de humor tem que se alcançar para suportar o horror da velhice? E agora eu acho que eu quero falar sobre horror, sobre bom humor, sobre bondade. Eu quero que agora é tudo contigo, Abrão. Pois é, que bom que tu trouxeste essa frase, porque foi a partir dessa frase que eu estruturei o Aprendendo a Envelhecer, porque então eu trabalhei a palavra do horror, eu trabalhei a palavra da bondade vinculada à gratidão e a palavra humor. Bom, nós vamos ter que falar tudo bem rápido. Não, vamos falar. Não, digo assim, isso. Porque são 3 palavras que... fortes. Assim, intensas. Eu agreguei uma, bem no finalzinho do ensaio, que é paciência. Paciência. Que eu também poderia falar. Mas eu agregaria uma que aparece no ensaio, mas não com um devido destaque, que é a morte. Uhum. Freud, quando escreveu a palavra horror, ela é muito chocante, né? Porque horror é uma coisa assim terrível. Mas a velhice do Freud foi muito horrorosa, num certo ponto de vista, né? Porque ele tinha um câncer, né, no palato. Isso. E esse câncer, ele teve muitas intervenções cirúrgicas, muitos erros foram cometidos, muito pouco conhecimento se tinha. Ele tinha uma prótese de ferro. Então, quando ele comia, ele tinha que tirar essa prótese. Era uma coisa terrível, era muito... Aparece muito isso no filme e na peça, né? Na peça, e ele tinha um cheiro ruim, imagina. Entende? Que era um cheiro de fétido, entende? Então, realmente, assim, foi muito sofrido. Mas a categoria desse homem era que, já tendo tido 2, 3 operações e tal, em 1927, 8 anos antes dessa carta, ele vai escrever para o 10º Congresso Internacional de Psicanálise sobre que tema? Humor. Tá. Então vejam só. E Freud escreveu um livro inteiro sobre as piadas. E aí você assim, pô, mas como um livro inteiro sobre as piadas? Ele tem um livro que se chama, né? Ou seja, a piada e a sua relação com o inconsciente. Então, a Paty Secata disse assim, pô, mas isso já é uma piada, né? A piada e sua relação com o inconsciente é uma piada, porque a piada é uma palavra assim que a gente, né, nunca leva a sério. Exatamente. Mas porque não pode levar, porque é piada. E inconsciente já é uma coisa, opa, inconsciente, Exato. O que tem no inconsciente da gente, etc. e tal. E ele vai escrever sobre humor, e aí já é uma coisa mais ampla que só a piada, porque a piada tu também faz, não conta só, tu faz uma piada. Exato.
Então, os franceses têm duas palavras diferentes. Eles têm mot d'esprit, que é a palavra espirituosa, né? E tem o blague, que é a piada contada. Entende? As duas coisas são muito interessantes. No sentido de humor, e nem todo mundo tem sentido de humor, e isso é uma questão super interessante. O Freud disse que é um dom precioso e raro. Ele diz que não é a maioria das pessoas que tem sentido de humor. E aí vem uma questão interessante, porque a gente, quando envelhece com sentido de humor, a gente pode rir até do nosso envelhecimento. Uhum. Então, rir é o melhor remédio. Isso que é o que diz, isso é o que dizia e o que diz assim a medicina do século XIX, os médicos franceses, eles tinham essa palavra, né? Rir faz bem para a saúde. Por isso tu disseste, o rir é o melhor remédio. É o melhor remédio, porque eles diziam rir faz bem para a saúde. E é claro, quando a gente ri, né, a gente está descontraído, a gente está satisfeito. Tá entendendo? Então, a graça é algo muito importante. A graça tem que ver com esse mais sorriso, não chegar a ser o riso, né? Nós aqui podemos tanto rir como sorrir. O humor, ele é mais ligado ao sorriso, entende? E a piada, em geral, gera um riso, né? Quando tem graça. Quando tem graça. Por isso eu sempre aconselho meus amigos contadores de piada, não anunciem que vão contar uma piada. Contem. Com quem eu aprendi isso? Eu aprendi isso com um humorista brasileiro que disse assim, que cada vez que alguém diz para ele que vai contar uma piada, ele fica muito nervoso. Ele estava sendo entrevistado pelo Jô Soares, por quê? E quem era o humorista, tu não lembra? Não. Esse que trabalhava com o Pedro Cardoso, aquele que fazia uma dupla com o Pedro Cardoso, um cara alto. Vamos lembrar. Daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco a gente lembra. Isso aí também é um pouco efeito do envelhecimento. Do envelhecimento. Mas o Pedro Cardoso eu me lembrei. Mas os bibliotecários vão trabalhar para nós. Daqui a pouquinho eles vão aparecer. Mas aí acontece o seguinte, ele ficava nervoso por quê? Porque ele podia não achar graça. Uhum. Então ele preferia que não contassem uma piada para ele, que contassem a história. Então eu nunca conto piada. E isso é uma piada. No sentido de que se rirem, ótimo. Se não rirem, a gente continua. Luiz Fernando Guimarães, que é um humorista de raro talento, que é uma espécie de um gênio do humor. Agora, tu estava falando do horror, a velhice. Quando tem doenças graves, quando tem problemas graves, tá entendendo? Ou seja... Se tornam... Quando tem morte. Quando tem morte. Então aí, por exemplo, tu vai dizer assim, bom, e na morte? Na morte a gente perde a graça. Perde a graça. Fica triste. Por quê? Porque é triste, entende? Não tem como ser alegre. Pelo contrário, ela é muito triste. Não, e tem um outro processo que entra aí, que é o luto, né? Que é o exercício da ausência. E aí existe uma questão muito específica que valeria a pena a gente comentar. Sempre se diz assim, que eu sinto falta de ver a pessoa que morreu. Uhum. Um psicanalista muito esperto, que é o Jean-Baptiste Pontalis, diz assim, a gente sente falta de ver, ou assim, a gente sente falta de ser visto por alguém que a gente ama muito. Ser visto, né? Quer dizer, alguém que nos via. Então, por exemplo, quando eu faço uma coisa muito boa, eu penso, pô, a Sônia, minha esposa, gostaria de ver isso. Eu gostaria de mostrar para ela isso. Entende? E ela não está. Então eu disse assim, bom, ela não está fisicamente, mas ela está na minha imaginação, ela ia gostar. Sim. Mas eu chamo isso de exercício de ausência, né? Porque eu também faz 12 anos que eu estou viúva, e como eu vivi sempre nessa casa... Tu já é uma veterana, então. Eu sou uma veterana. Não, como viúva. Como viúva, eu sou uma veterana. Eu estou começando, 6 meses. Então, essa casa foi construída por nós dois, né? O conjunto dela. Então,
a presença do Urbim, ela tá muito aqui, e às vezes as pessoas falam assim, por que tu ficou morando na mesma casa? Devia ter ido embora. Essa presença não te incomoda? Eu falei, nem um pouco. Eu sem saber isso, eu moro na casa e eu decidi, como eu gosto muito dessa casa e eu não quero sair, eu fiz, agora faz uns 2 meses atrás, eu já estou trabalhando em casa, eu fiz um consultório em casa, em meu escritório, para eu ficar na casa. Exato. Eu não quero sair da casa. Nem eu. Aí todo mundo diz assim, mas a casa é muito grande. Eu disse, mas não me importa. A minha casa também é muito grande, mas eu não me importo, exatamente isso. Eu preencho todos esses espaços. Por isso eu não consigo, mas ainda, né? Ainda. Tem exercício. Mas vamos tomar essas voltar. palavras. Horror. Agora nós estamos falando de humor. E a outra bondade e gratidão. É isso a bondade ligada à gratidão isso. A gente ser grato ao que a gente viveu. E esse assim, mas se a gente vê momentos tristes, faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida. E a morte faz parte da vida. Não existe vida sem morte. A vida dos vegetais, a vida das árvores, a vida dos animais, toda a vida. Tudo tem um fim, né? Tem um fim, como diria teu neto. O neto de 10 anos, tá entendendo? Bom, e aí é uma coisa interessante, que essa gratidão me parece muito, assim, a gente vai aumentando a gratidão ao avô que tu falasse, à minha avó, ao meu pai, à minha mãe, às minhas irmãs, e vai ficando mais bondoso. Aí tu vai dizer assim, e os defeitos, e os problemas, e os conflitos, para mim, tudo fica pequeno. Para mim também. Tudo fica pequeno, entende? Tudo fica pequeno diante das coisas que me propiciaram. Meu pai não falava da fábrica de móveis, não me falava de negócio, ele me disse por quê depois que eu já estava na faculdade. Ele disse, eu queria que tu não te interessasse por negócio e nem de ser fabricante. Eu queria que tu estudasse. Esse era o sonho dele. E o meu pai, ele um dia me contou um sonho, foi uma glória para mim. E ele também ficou muito feliz, porque eu comecei a trabalhar com ele o sonho, já que ele me contou, entende? Para ele ter uma noção de como é que o sonho revela coisas importantes, não do futuro, mas coisas vinculadas ao passado. Mas o nome do meu pai era José. E o José, que é o mesmo e o José do neto, e o José na Bíblia é o cara que adivinhava a partir dos sonhos. Uhum. E aí se faz toda a história em torno do José, né? A história do faraó. E o Freud sabia disso, o Freud sabia muito de história judaica e muito da cultura judaica. Agora, veja só, essa questão da gratidão, essa questão do humor, tem que se pôr 2 palavras, a paciência. Nós temos que aprender a ter paciência. Eu sempre gostei de jogar futebol, de jogar tênis, de esporte. Depois eu parei e comecei a correr, eu gostava de correr. Depois eu comecei a subir lomba, desci lomba. Aí o médico examinou meu joelho. Pô, mas com esse joelho... Como é que tu consegue? Osso, tu não sei. Subir e descer a lomba e tal, não sei o que mais. Porque, claro, em algum momento me deu um pouco de dor e tal. Ele disse assim, tem que parar com isso. E tal. Bom, então a gente tem que... bom, então agora eu estou na hidroginástica, entendeu? Mas tem que se reinventar, né? E que a vida não perca o movimento. Isso é uma coisa muito importante. Olha, outra frase aí, hein? Que a vida não perca o movimento. Por quê? Porque Oliver Sacks, que é um médico famoso e tal, ele escreveu a autobiografia dele sempre em movimento. E é interessante isso, a gente não pode perder o movimento do cérebro, porque isso é uma coisa importante. Ele entra em desuso. Ele tem que seguir sendo trabalhado. Neuroplasticidade. A gente tem que fazer esforço para poder recordar, tá entendendo? O que de repente, né, esqueceu. E a gente tem que ler, a gente tem que descobrir alguma coisa que a gente goste. Entende? Ou seja, por exemplo, a Cíndia Moscovitch, que teve entrevistada aqui, escreveu um livro maravilhoso agora, A Baleia Assassina, mas ela ficou 14 anos escrevendo, mas ela não publicava. Não publicava.
Aí ela foi aprender jardinagem, foi aprender a mergulhar, ela fez uma série de outras coisas super interessantes. Então, as pessoas, quando envelhecem, têm que desenvolver Eu alguma resolvi coisa. fazer entrevista. Aqui, por exemplo, que foi o ano passado. Tu Exato. estava sentindo saudade de ser jornalista. Exato. Então, sempre se reinventando, né? Exatamente. E a paciência que tu falou, É ela muito também, importante. ela exerce, e que também aí vem a empatia, né? Agora, essa questão da paciência, da empatia. Vamos primeiro falar de paciência. Quando eu tinha 30 e poucos anos, meu sonho, quando eu chegasse aos 40, era ter mais paciência. Aí cheguei. Mas eu vi que ainda era pouco. Então eu digo, bom, eu fazia plano a cada 10 anos. Eu disse, pô, eu quero chegar aos 50 tendo mais paciência. Cheguei aos 50 com mais paciência, sim. Mas eu achava pouco. E aí botei para 60. Nos 60 cheguei com mais paciência, sim. Mas aí eu achei que eu podia ter mais paciência. Cheguei aos 70 e aí eu já estava mais contente com a minha paciência. E recém agora, na véspera de fazer 80, que eu vou fazer o ano que vem, se o vento for a favor. O vento será a favor. Se o vento for a favor, o ano que vem eu faço 80. Eu acho que eu estou já chegando naquilo que eu sonhava da paciência. Daí você diz, pô, então agora, por exemplo, às vezes eu passo de sexta a segunda sozinho, porque eu tenho um neto mais velho, que vai fazer 24 anos, que mora comigo, mas aí ele vai viajar, ou ele vai ter de ficar lá com a namorada e tal, não sei o que mais. E eu fico em casa. Saio, faço coisas e tal, mas e aí eu gosto de ficar em casa. E aí é uma coisa que eu acho que tu desenvolvesse também nesse teu tempo, que é aprender a gostar de conviver com quem? Uhum. Com quem que a gente aprende a conviver? Com a gente. Com a gente. A gente é a companhia da gente. A gente tem que aprender a gostar Da gente. da gente. Só isso. Ou tudo isso. E que isso não é uma coisa simples. Não é simples. Parece simples, mas não é simples. Aprender a conviver. Aí, o que eu faço? Eu faço as coisas que eu gosto. Você tem que molhar todas as plantas que tem na casa, que não são poucas, eu molho. Se tem que fazer compra, eu faço. Eu gosto muito de ler. Estou vários livros lendo. Tu gosta de ir ao teatro? Eu gosto de ir ao teatro. Eu recém fui ver O Mercador de Veneza, apaixonante. Eu também vi. Super maravilhoso. Emocionado e super alegre e tal. Fui ver um grande show, o maior show que talvez eu tenha visto na minha vida, do George Drexler. Maravilhoso. Incrível. Só vê coisa boa, né? Mas a gente já tá... Fiquei com uma dívida com uma artista maravilhosa, que é a Débora Finocchiaro, que eu não pude ir num espetáculo dela. Mas vai ter de novo. Ah, é? É, vai ter de novo. Vamos lá. Vamos lá, confessionários, vai ter de novo. Confessionários. Eu te aviso. Vai ser lá no Simões Lopes Neto, vamos lá. no Complexo Multipalco. Vou te convidar para a gente ir junto. Já estamos chegando ao fim. Já estamos chegando ao fim. A gente falou sobre horror, bom humor, bondade, gratidão, paciência e a morte. Um pouco. Um pouco. Tu quer falar ainda um pouco sobre morte? Sobre a morte não. Eu quero falar uma outra coisa. Tá, então pode falar. Bom, é o seguinte, eu acho que uma das coisas assim, sobre a qual eu não escrevi, mas eu quero muito escrever, é que à medida que eu fui escrevendo, isso já faz uns 25 anos, e eu saí das instituições só para me forçar a escrever, e as instituições que eu saí, psicanalíticas, me convidaram, felizmente, para eu voltar, e eu não voltei, porque eu queria continuar escrevendo. Então, a minha participação na vida da sociedade, da cultura, é através da escrita. E eu fui aprendendo um pouco, mas tem que aprender ainda mais, a ter uma delicadeza para escrever.
E eu fui aprendendo um pouco da delicadeza que eu não aprendi de menino, de guri, porque isso não era para guri. Uhum. Guri era porrada, era confronto. Caminhão. Tá entendendo? E tinha que ser macho. Tá Aham. entendendo? Então, a minha educação foi uma educação Rígida. da década de 50 machista, né? Aham. Ou seja, né? Com o filtro todo. Eu estou vivendo uma desintoxicação machista para poder. Mas as palavras têm me ajudado, essa delicadeza. E eu acho que a gente poder envelhecer sem se castigar muito, e sem sofrer muito, e sem fazer os outros sofrer e castigar, e essa coisa das palavras me ajudaram. Entende? E aí tu vai me dizer assim, e tu acha que tu te transformasse assim numa pessoa melhor, aprendendo? Claro, porque se eu tenho que ser delicado no sentido de ser cuidadoso com os meus leitores, em alguma medida eu termino melhorando, também comigo e também com as pessoas. Mas isso precisa ser feito também um esforço, né? É um trabalho, eu te diria. É um trabalho. É um trabalho, mas é um trabalho que dá muita satisfação. Prazer. Muito prazer, entende? Ser delicado com as pessoas, ser respeituoso com as pessoas. Aí tu vai dizer, pô, mas e se tu vê uma pessoa estúpida e grosseira, eu quero distância. Simplesmente isso. Tráfego, um cara corta, eu vou buzinar, eu vou dizer, pô, eu quero distância desse carro. Uhum. Assim como eu quero distância das pessoas que são muito grosseiras e estúpidas, entende? E que, quando sabem, por exemplo, que eu sou judeu, já vem dizer assim, eu sou antisionista, e já vem gritando, e já vem, entende, atacando, enlouquecida, e tal, não sei o que mais, assim, de uma forma furiosa. Eu digo, pô, mas que isso? Tá entendendo? Ou seja, né, uma coisa assim, muito, assim, como uma coisa assim, mas pô, muitas coisas eu reconheço e tal, mas nós podemos conversar, não pode, essa inflamação, entende? É uma coisa um pouco demais. Essa queixite, essa loucurama, essa raiva, esse individualismo. Olha, eu vou dizer o seguinte, se tu pede assim para mim, Abrão, me faz um comentário sobre a extrema-direita. Eu vou fazer um comentário, mas eu não vou gritar, eu não vou ficar com ódio, eu quero isso. Pô, eu sou capaz de falar do Trump sem falar com a raiva que ele fala. Se eu falar do Trump com a raiva que o Trump fala, eu vou ficar igual o Trump. Exato. E vivemos numa democracia, né? Exatamente. Nós podemos pensar diferente, nós temos que pensar diferente, e isso nos enriquece, não nos empobrece. Ao contrário, quando não se pensa diferente, se empobrece. Né? Conclui. Conclui. Ai, coisa boa, Abraão, estar aqui contigo, te conhecer, porque a gente se conhecia de vista. Através da Suzana. Da Suzana, exatamente, que ela te chama Suzana de Abrãozinho. Que é assim no velho bom fim. No velho bom fim, e que coisa boa a gente se conhecer melhor hoje aqui, tá nesse ambiente aqui dessa coleção lúdica de brinquedos. Com os amigos. Com os amigos, né? E que coisa boa estar aqui hoje e falar sobre o envelhecimento sem quechites. Que eu já peguei, tá comigo essa palavra. Então, o Abraão tá quase com 79 anos, que essa entrevista fica aí, né? Vai ficar no YouTube. Então, ele já vai estar com 79 quando ela for ao ar, não sei, mas tudo bem. E com os 80 também. E dos 80 também. Né? Então, assim, o Abraão tem 3 filhos, 3 netos, tudo 3, né? 3 filhos, 3 netos. E como a gente conversou, está exercitando ainda esse luto. Recentemente perdeu a sua esposa, a Sônia Maria, e veio aqui falar também um pouco sobre esse envelhecimento. E o Abraão tem vários livros, né? Eu até tinha colocado. Que bom que tu não falasse. Não falei, mas só para encerrar aqui, depois a gente coloca, né? Humor é coisa séria. Quem pensas tu que eu sou? Psicanálise e cultura, e para início de conversa. E tem outros livros também que ele organizou. Então, 2 livros judaicos,
Paixão de Ser, sobre a identidade judaica, e O Levante do Gueto de Varsóvia, que é o título é O Dever da Memória. O Dever da Memória. E vem vindo um outro, que é o diário mais famoso do mundo, sobre o diário da Anne Frank. Da Anne Frank, que maravilha. Que eu organizei. Que organizou. Então, a gente vai colocar, junto com a entrevista, eu vou colocar esse artigo do envelhecimento também para as pessoas, e essa bibliografia aqui com os livros dele, porque eu acho que isso é sempre legal, assim, né? A pessoa conhece aquela pessoa e ela sempre gosta de saber mais. Então, a gente vai reunir isso junto. Muito obrigado. Estamos aí, 70, 80. E vamos lá, vamos lá, vamos lá.